porque tem nova operação nas ruas, tá, gente? A Polícia Civil, no combate às facções criminosas aqui no estado, está cumprindo a Operação Renorcrim, né, com foco no enfrentamento às organizações criminosas, com atuação principalmente nas zonas oeste e sul de Natal. A ação integrada cumpre 70 mandados judiciais, inclui o bloqueio aí de cerca de 9 milhões de reais. As diligências ocorreram aí em diversos municípios do estado e também tiveram desdobramentos com prisões lá em São Paulo e em Alagoas, hein? O objetivo é desarticular grupos envolvidos em conflitos armados, disputa territorial e atividades ilícitas, atingindo diretamente suas lideranças, redes de apoio e fontes de financiamento. Durante o dia será realizada também uma coletiva de imprensa para explicar, né, a operação de hoje. Está aí algumas imagens já no ar, Ciro, da operação de hoje da Polícia Civil contra facções criminosas, mais uma operação aqui no Rio Grande do Norte, né? Tem tido uma sequência de ações dessa, um esforço aí das forças de segurança para trazer resultado, trazer segurança aqui para o nosso estado. As facções criminosas continuam, né, com muita influência, com muito domínio territorial aqui no Rio Grande do Norte. As informações de bastidores sempre apontam muito nesse sentido, mas pelo menos está aí a Polícia Civil tentando fazer a parte dela e sempre, como eu costumo dizer, viu? Sempre quando se dá condições para os nossos policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, para que eles possam fazer o trabalho deles, eles costumam corresponder. Aí algumas imagens fornecidas pela assessoria, né, da Polícia Civil de hoje, da operação realizada agora pela manhã nas regiões oeste e sul aqui de Natal. Danilo, pois isso aí é quando se trabalha com a ciência da realidade de Natal e da Grande Natal, né? Desde o ano passado, a 96, eu sempre digo isso aqui, pessoal, desde o ano passado, a 96 foi voz quase que solitária, apontando que havia uma disputa territorial entre duas facções criminosas, principalmente na zona oeste de Natal. Essa disputa não era só midiática, essa disputa causava também medo, temor, fez com que muitos moradores se mudassem das regiões da zona oeste, principalmente no bairro ali de Nova Cidade, de Felipe Camarão, porque não aguentavam a violência, a insegurança, o medo era muito grande, troca de tiros à noite, disparos de armas de fogo a noite toda, aqueles vídeos que a gente cansou de ver no passado e que por boa parte do ano a Secretaria de Segurança infelizmente tentou dizer que era muito mais uma guerra midiática, até um terror psicológico que as facções tentavam fazer e não um problema real, né? Só que o problema dessa situação toda é que a gente vê de certa forma até um desdém dessa onda de criminalidade que vinha acontecendo lá, como se não fosse tão grave assim, e aí foi evoluindo, foi escalando. A gente vê, por exemplo, outros casos na Grande Natal também, crimes bárbaros, e aí parece que finalmente se acordou para a realidade, né? Agora não pode ficar só nisso. A gente cansa de ver aqui, a operação vem, tira os líderes do crime, tira os seguidores dele, mas rapidamente, se não houver ocupação do Estado, Estado que eu digo é do poder público, tanto município quanto Estado, nesses setores, nesses bairros, nessas regiões periféricas, outras lideranças criminosas vão assumir, vão tomar o poder, e aí daqui a pouco a gente vai ter que ver uma nova operação sendo feita para desarticular novamente o grupo criminoso que está lá ocupando. É aquela história, né? Esse trabalho da segurança tem que ser constante, de fato, né? Não adianta, como eu digo, se dermos condições, se eles tiverem condições, a Polícia Civil, a Polícia Militar, essas operações sendo mais constantes e a segurança tende a melhorar, né? O problema é que a gente consegue fazer esporadicamente, tá aí as imagens de novo disponíveis no YouTube. A operação da Polícia Civil, gente, hoje amanhecendo nas ruas, né? Contra facções criminosas, 70 mandados, né? 9 milhões bloqueados, né? Por autorização da Justiça. Em breve, claro, devem ter mais informações. E cada operação, muito dinheiro, e não só a quantidade de dinheiro, Ciro, mas a quantidade de mandados também. Você vê, muito cada operação que a gente fala aqui, para esse número, para essa quantidade. Então, mostra a necessidade de se fazer operação como essa, com mais constância, até que tem sido feita, né? Aqui a gente até que tem acompanhado, mas o fato, por exemplo, você falou aí, teve apreensões e prisões também em São Paulo, em Alagoas, mostra que é uma rede integrada e que está crescendo cada vez mais essa disputa por território, por dinheiro, né? Porque é uma quantidade imensa de dinheiro e as pessoas se tornam reféns, porque hoje é comum você ver pessoas perguntando, mas quem é ali na região? Quem é que toma conta da região? Dos dois lados, você tanto teme como você se sente seguro, porque sabe, a comunidade, né? Porque sabe que ali naquela região
outra facção não entra. Impressionante como as pessoas se tornam reféns e isso não pode ser naturalizado, como já vem sendo. Não pode ser naturalizado de jeito nenhum. Que venham aí que a Polícia Civil, Militar também, a Polícia Civil no caso, continue fazendo seu trabalho para justamente, né, conter essas facções criminosas. Tem, como a gente disse, né, tem uma coletiva de imprensa prevista para hoje, e claro, que qualquer informação que surgir Danilo, aqui durante o programa a gente traz para vocês. Só rapidinho, um complemento a essas informações todas. A gente vê muito a atuação da Polícia Civil nesse combate a organizações criminosas não só do Rio Grande do Norte. E esse papel, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente via sendo feito pela Polícia Federal. Porque quando eram organizações que envolvia vários estados, como é o caso, por exemplo, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Norte, aí tinha Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Quando eram operações assim contra, por exemplo, eu vou falar o nome, Comando Vermelho, PCC, eram operações da Polícia Federal. Hoje em dia a Polícia Federal é tão diminuta, perdeu tanto espaço. E a Polícia Civil, e por outro lado a Polícia Civil dos estados, inclusive parabenizar a Polícia Civil do Rio Grande do Norte mais uma vez, ganhou tanta força, tanta experiência, tanta tecnologia para combater o crime, que ela roubou totalmente o protagonismo, roubou no bom sentido. E até ocupando uma lacuna que a Polícia Federal vinha deixando. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê a discussão e o governo federal mais uma vez tentando empurrar a importância da Polícia Federal como se fossem gestoras da segurança pública e das investigações nos estados. E a realidade é que quando a Polícia Federal muitas vezes tem essa responsabilidade, acaba muito mais atrasando as investigações, a aceleração. Verdade. Porque infelizmente é limitada com relação a pessoal, a estrutura, a organização, a capilaridade em todo o Brasil. E pelo menos a gente está vendo aí as polícias civis, parabéns, e a polícia militar também, as polícias militares atuando de forma responsável aí e até nacionalizada. Podemos ir pro intervalo. Não, rapidinho, uma break news aqui, pessoal. É uma notícia muito importante que a nossa produtora O'Hara Oliveira acabou de passar para mim aqui. Denúncia do Ministério Público aponta que a advogada transmitiu ordem de facção para matar delegado aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente no município de João Câmara. O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou membros de uma facção criminosa e detalhou como uma advogada, que não teve o nome revelado, transmitiu a ordem para matar o delegado Luciano Augusto, titular da 85ª Delegacia de Polícia Civil de João Câmara. Esse, inclusive, é um dos delegados mais atuantes no combate a organizações criminosas no interior do Rio Grande do Norte. E, inclusive, outro asterisco também, João Câmara é um município que tem sofrido muito com a atuação desses criminosos e do crime organizado. Impressionante como o crime organizado se instalou e tem ditado as regras em boa parte do município de João Câmara, só não é mais atuante por causa da atuação da Polícia Civil e do Ministério Público, em casos como, por exemplo, esse aqui a atuação do delegado Luciano Augusto. O delegado, obviamente, o plano não foi adiante, mas segundo a denúncia, a profissional utilizava a sua prerrogativa de visitas prisionais para levar instruções de um líder detido aos comparsas em liberdade. O plano de assassinato contra a autoridade policial foi motivado pelas constantes operações, como eu disse aqui, de apreensões realizadas pela Polícia Civil na região. A célula criminosa faz parte do sindicato do crime e atuava com foco no tráfico de drogas e no controle territorial das cidades de João Câmara e Caiçara do Norte. Caiçara do Norte também é outro município que tem sofrido bastante com a atuação dessa facção criminosa. O grupo possuía uma estrutura hierárquica definida como divisão de tarefas que incluíam o comando, o tráfico e a execução de rivais. As provas foram obtidas através de análise de dados dos celulares apreendidos que continham conversas detalhadas sobre o funcionamento da organização. O líder da organização, segundo o Ministério Público, José Eduardo Souza de Lima, comandava as ações dentro de uma unidade prisional do Estado. Para as orientações chegassem aos subordinados, chegassem aos demais faccionados, ele contava com a atuação dessa advogada. Parabéns ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, uma atuação destacada, sem dúvida nenhuma. É fundamental que o Ministério Público e a Polícia Civil continuem essa parceria para, por exemplo, combater, não só levar para a prisão os chefes do crime, como a gente acabou de noticiar no início desse programa de hoje, não só levar os criminosos para a prisão, mas garantir que lá eles estejam lá porque estão cumprindo pena ou porque precisam ficar fora da sociedade. A gente vê uma crescente com relação a casos de envolvimento de advogados, fazendo não só o papel constitucional de defender essas pessoas, mas de serem realmente como integrantes
de participantes do crime organizado levando ordens. A gente grave. Já teve até, inclusive, a participação de advogados que não só levavam essas ordens, como ele dava essas ordens, funcionava até como gestor de certa parte de decisões das facções criminosas. Que bom, parabéns que a gente está vendo a atuação nesse sentido para dar mais moralidade, né? mais responsabilidade, mais segurança aqui no Rio Grande do Norte. É isso aí.